Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, é um prazer, é uma satisfação. Estamos entrando aqui mais uma vez no canal Jailson HMTV para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. E mais uma vez eu peço para você que ainda não é inscrito no canal Jailson HMTV, Jailson HMTV, se inscreva no nosso canal, dê o like e aperte o sininho, porque toda vez quando nós colocamos um vídeo novo, você recebe automaticamente o aviso que tem vídeo novo. E nos domingos e nas quartas são os dias que nós colocamos vídeo no canal, tá bom, meus irmãos? E você, irmão, que já é inscrito, o que você deve fazer? O que eu devo fazer, irmão? Se eu já sou inscrito no canal, divulgue o canal. Divulgue esse conteúdo, nossas pregações para as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Muito bem, vamos para as escrituras. Que nós temos um assunto para tratarmos hoje aqui na nossa pequena palestra. Apocalipse capítulo 10. Vamos ler isso aqui. Apocalipse capítulo 10. É um versículo muito conhecido e é conhecido por todos os irmãos, especialmente os que pregam a chamada terceira etapa, ou a abertura da palavra, né? Vamos lá. Apocalipse 10, só apenas o versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo ou o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora que você olhar direitinho nessa escritura, diz assim, ó, mas nos dias, esses dias aqui, irmão, tá no plural. Por quê? Por que, irmão Jailson? Esses dias aqui tá no plural. Porque isso aqui tem tudo a ver com a dispensação da hora. Com a era da hora. Agora, quando eu falo disso, eu não estou dizendo que existe 8 eras, não. É a era da cobertura, a era da pedra de coroa, tá bom? Muito bem, então baseado nessa escritura de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o meu assunto hoje é o mistério de Deus. Esse é meu pequeno tema hoje, na nossa pequena palestra, o mistério de Deus. Agora, o que é o mistério de Deus, irmãos? Você sabe? Onde se cumpriu o mistério de Deus? O que é o mistério de Deus e onde ele vai se cumprir? Será que esse mistério que a Bíblia diz que se cumpriria, que a Bíblia fala, será que já se cumpriu ou ainda vai se cumprir? Irmão, houve 7 eras da igreja, de Éfeso até Laodiceia, e 7 mensageiros, de Paulo, o último, William Branham. Agora, em qual era e qual mensageiro se cumpriu o mistério de Deus? Durante 2000 anos, irmão, Deus veio enviando o mensageiro. Cristo foi enviando o mensageiro. Mas qual foi dessas eras? E qual foram esses mensageiros que o mistério de Deus se cumpriu? Porque tem de se cumprir. Agora que você preste atenção, irmão, o primeiro mensageiro, que foi Paulo, o primeiro mensageiro, porque das eras da igreja, irmão, que você for contar de Éfeso até Laodiceia, são 7 mensageiros. O primeiro mensageiro e o último são o mensageiro profeta, que é Paulo e Branham, os 2 peixes. O primeiro peixe na primeira era e o último peixe e o segundo peixe na última era. Depois de Paulo, que é o primeiro mensageiro profeta, tem Irineu, São Martim e Colomba, que são 3 mensageiros. Depois, na era de Sardo, aparece Lutero. Lutero é o mensageiro reformador. E depois de Wesley, depois de Lutero, vejam Wesley, que também é outro reformador, outro mensageiro. Então tivemos só 2 profetas, no começo e no fim. E aonde foi que o mistério de Deus se cumpriu nisso aí, irmão? Qual era? Será que o mistério de Deus se cumpriu na era de Sardo com
com Lutero como o mensageiro reformador? Ou se cumpriu na primeira era da igreja com Paulo, o primeiro mensageiro profeta, o que trouxe o fundamento? Porque um profeta traria o fundamento e o outro traria a cobertura. E aonde se cumpriu o mistério de Deus? Vamos ver aqui, irmão, o que é que o primeiro mensageiro profeta, Paulo, profetizou sobre o mistério de Deus. Porque Paulo falou, ele profetizou, mas será que se cumpriu com Paulo? Vamos para as escrituras. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. De 1 Coríntios, Paulo profetizou sobre o mistério de Deus. Olha aqui, olha o que é que Paulo diz aqui. Paulo, o primeiro peixe, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha aqui, Paulo profetizando de algo. Profetizando sobre o quê? Sobre o mistério. Vamos adiante com Paulo. Efésios capítulo 1, verso 9. Paulo, mais uma vez, profetizando sobre o mistério de Deus. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propôs em si mesmo. Olha aí, Paulo falando sobre o mistério de sua vontade. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu prazer, que propôs em si mesmo. E Paulo continua no capítulo 3 de Éfeso, verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Irmão, essa palavra dispensação, precisamos entender isso aqui. Isso é muito importante. Dispensação se refere tanto a um período de tempo, por exemplo, 1000 anos, que é um milênio. É uma dispensação. É um período de 1000 anos. E também a dispensação fala da economia de Deus. Quando você lê as mensagens, o irmão Branham fala sobre a era da vinda. Ele fala sobre a era do rapto. Ele fala sobre a era do Filho do Homem. Ele fala sobre a era da pedra de coroa. A era do grão. Tudo isso, irmão, são a economia de Deus dentro da era da vinda. Precisamos entender isso, porque que fomos pegar tudo isso como era, como dispensação, então não só tem 7 dispensações, tem mais, mas isso fala da economia de Deus. Então quando a era da vinda, quando a segunda vinda iniciou a era da vinda, então dentro dessa dispensação, as economias de Deus começou a ser estabelecida, porque a plenitude desceu. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Mas só que essa dispensação aqui, irmão, não fala apenas da economia de Deus, mas está falando do período, da era do mistério. Que ia se cumprir com quem, Paulo? Mas Paulo está dizendo, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Tá vendo aí? Olha Paulo aí, o primeiro mensageiro profeta, profetizando sobre o mistério. Mas vamos adiante, Paulo vai mais adiante. No capítulo 5, verso 32 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 32, ele diz: Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha aí, olha Paulo profetizando sobre o mistério. Vamos falar mais um pouco, ele fala mais isso em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 2 de Colossenses.
para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento. Meu Deus, irmão, quando eu leio isso aqui, agora veio na minha mente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Alguns pregadores da mensagem, eu já vi isso, sabe? Eu já vi pregadores afirmar que esse negócio de estudar a mensagem, não, isso é ilusão, isso é até eles dizem que é até do diabo. Mas quando você vai ver o primeiro mensageiro, Paulo, e você vê o sétimo anjo falando sobre essas coisas, você vê que esses homens estão longe da verdade. Veja o que é que Paulo disse: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecido da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Olha aí. Meu Deus. Então devemos ser inteligentes. É claro que não podemos usar nossa inteligência, mas a inteligência de Cristo. Usar o conhecimento de Cristo. Meu irmão, veja como muitos pregadores dessa mensagem estão tão longe como daqui no Japão, de tão distante que eles estão da realidade da mensagem da hora. Vamos adiante, capítulo 4, verso 3 de 1 Tessalonicenses, para a gente encerrar. Isso aqui que o Paulo está profetizando, mas quem cumpriu, irmão? Quem foi que cumpriu o mistério? Olha o que Paulo diz aqui no versículo 3 do capítulo 4 de Colossenses. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Olha, pela qual estou também preso. Eita, veja que Paulo, apesar dele receber apenas uma parte do mistério, porque Paulo não recebeu todo o mistério, ele recebeu uma parte. O irmão Branham ensina isso na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Paulo recebeu uma parte do mistério. Olha o que Paulo disse: que ele era preso, ele era prisioneiro do mistério. E hoje, quando a gente fala em mistério, no meio de alguns pregadores da mensagem, meu irmão, você é chamado de todo tipo de coisa, de que é heresia, que é falso. Mas Paulo era prisioneiro do mistério. E você vê que não se cumpriu com Paulo. Paulo apenas tinha uma porção do mistério, mas não se cumpriu com Paulo. Mas ele profetizou. A pequena porção que ele tinha sobre o mistério, ele aproveitou para falar do mistério. E hoje o povo da mensagem, a maioria dos pregadores, não querem falar de mistério. Só quer falar de batismo, Santa Ceia, Trindade, mulher pregadora. Como um pastor, irmão, chega numa igreja, eu não digo que tem pessoas de outras igrejas, ou pessoas ainda não crentes, cristão, não crente, tudo bem, você traz uma palhinha, fala alguma coisa, mas o pastor chega numa congregação onde só tem crentes, onde só tem as irmãs comportadas, bem vestidas, cabelo, como a Bíblia diz, aí eles passam 40, 1 hora, 2 horas, levando o povo só sobre isso, só sobre isso, batismo, ceia, trindade, mulher pregadora, falando só isso. Mas cadê a fé de rapto? Eles não vão obter falando essas coisas. Rudimento, irmão, não produz fé de rapto. Rudimento não produz fé de rapto. Porque o irmão Branham disse que a fé de rapto... Aí ele diz: não, irmão Jesus, mas em 62 o irmão Branham disse que a fé de rapto estava nas mensagens. Claro. Mas quando chegou em 63, o profeta colocou a fé de rapto na vasilha correta, no lugar certo. Por quê, irmão? Porque quando chegou em 63, estava entrando agora no terceiro átrio, na panela dourada. E ele chega dizendo para 74 da mensagem do primeiro selo: nós precisamos da fé de rapto nos trovões. Para ser transformado, nós necessitamos dos trovões. E a fé de rapto está nos trovões.
É o lugar. As mensagens mas tem um lugar específico. E agora, irmão? Paulo profetizou, Paulo falou do mistério. Ele se tornou até prisioneiro do mistério. Mas aonde se cumpriu o mistério? Eu quero ler aqui algo, irmão, antes da gente ir adiante. Eu quero ler aqui no primeiro, no sexto selo. Sexto selo. Veja o que é que o profeta de Deus, o irmão Branham, o sétimo anjo, está falando. Sexto selo, parágrafo 371. Veja isso aqui. Preste bem atenção. O nosso tema é o mistério de Deus. Veja o que é que o profeta fala. Essas não são as minhas ideias. Em outras palavras, não é ismo. Isso não são meus ismos. Ismo quer dizer ideia. Essas não são as minhas ideias. Disto. Isso não é o que eu tenho. Isto não é o que eu tenho pensado. Longe de mim isto. Então ajude-me, ó Espírito Santo, saber disto. Você veja que o irmão Branham está implorando para Deus, para que Deus ajude ele, para ele saber isso. Saber de quê? E você espere, se o Senhor permitir, amanhã à noite eu quero mostrar um mistério que tem seguido o tempo todo exatamente nessas reuniões. Meu Deus. Olha o que o irmão Branham está dizendo, que tinha um mistério que estava acompanhando as reuniões. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu duvido muito que vocês tenham visto ou não. Irmão Branham duvidou. Ei, irmão Branham, o senhor estava certo. Que nem os seus filhos viu isso. Sabe que eles estão falando aí? Sabe que o seu filho está pregando aí? Que o senhor tem de voltar numa ressurreição isolada para revelar esse mistério que o senhor não disse não. Meu Deus. Eu duvido muito que vocês tenham visto isto ou não. Veja o que aconteceu. Olha. É algo que está aqui diante de vocês. Eu tenho ficado na expectativa cada noite que por isso vim à tona por alguém que diga, eu o vejo. Meu Deus, será que apareceu alguém e disse, irmão Branham, eu estou vendo também, irmão Branham, esse mistério? Será? Irmão, pelos frutos que nós estamos vendo aí, eu acho que a maioria não viu isso não, irmão Branham. Que alguns viu, mas foi pouco aí, está isolada, está entucada aí em algum lugar que ninguém sabe não. Mas graças a Deus, irmão, que aqui no nosso país, no Brasil, tem pessoas que viu. É algo que está aqui diante de vocês. E eu tenho ficado na expectativa a cada noite. Que por isso vim à tona. Por alguém que diga, eu o vejo. E aí, meu irmão? Você está vendo o mistério? Você está vendo o mistério? Você sabe o que é o mistério? Você sabe onde ele se cumpriu? Irmão, vamos até o Antigo Testamento. Vamos até o Antigo Testamento, porque tem uma profecia lá que fala sobre esse mistério. Deuteronômio 29, 29. Uma vez eu vi um pregador lendo essa escritura e disse, tá vendo aí, irmão? Tá vendo porque a gente não pode pregar mistério? Porque é do Senhor. Não foi revelado para nós não, é do Senhor, é oculto. Mas vamos ver. Deuteronômio, capítulo 29, 29. Será que está oculto ou isso foi revelado? Deuteronômio, capítulo 29, aqui. Deuteronômio 29, 29. Olha o que Moisés escreveu aqui no livro das duas leis. Deuteronômio. As coisas encobertas são para o Senhor. Adonai. Oh, glória. Nosso Deus. Tá vendo? Que a gente mistério não é para nós, porque isso aqui está encoberto do Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos.
para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Veja que Moisés aqui fala de duas coisas. Ele fala das coisas encobertas e das coisas reveladas. Agora eu te pergunto, essas coisas encobertas que Moisés falou aqui, que são para o Senhor nosso Deus, será que ainda continua encoberto isso aí? Deixa eu ler outra escritura, porque o irmão Brena une isso. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Olha aqui, ó. Olha aqui. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as justificou a João, seu servo. O profeta une essa escritura de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, com Deuteronômio no capítulo 29, verso 29. E aí, irmãos? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Será que ainda continua encoberta ainda hoje? Porque Moisés fala de duas coisas aqui, ó. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. E aí? Então, a gente só sabe aquilo que foi revelado, aquilo que não foi, aquilo não é para nós, é para o Senhor. Então, será que essas coisas encobertas ainda continuam em mistério ou foi revelado? Meu Deus, que coisa tremenda. Vamos aqui, para o livro do Apocalipse. Aqui, esse livro aqui. Página 62. Página 62. Vamos ver o que é que o nosso profeta nos ensina sobre essa escritura. Aqui, página 62, parágrafo 100, na metade do parágrafo. Olha o que o profeta diz. Preste bem atenção, irmão. Essas coisas que Moisés está dizendo que é encoberta é para o Senhor, ainda continua encoberta ainda hoje? Esse mistério ainda não foi revelado? Que não foi revelado, vai ser revelado quando? Parágrafo 100, a metade do parágrafo, página 62, da mensagem de Apocalipse, capítulo 1, pregado no dia 4 de dezembro de 1960. O irmão Brana diz. Em Deuteronômio diz: as coisas ocultas são para o Senhor. Aí o irmão Brana diz: isso mesmo. E ele revelou a nós. Meu Deus. Ei, peraí. Mas aí os pastores estão dizendo por aí, irmão Jair, que isso aqui não, isso aqui ainda continua encoberto ainda, porque é coisa de Deus. Em Deuteronômio diz: as coisas ocultas são para o Senhor. Aí o irmão Brano diz assim: isso mesmo. E ele revelou a nós, seus filhos, as coisas ocultas. Meu Deus. Agora vem a pergunta: então, irmão Jailson, o que são essas coisas ocultas que Moisés disse que era só para Deus e não para nós? E o profeta, o sétimo anjo, vem e diz que isso foi revelado a nós, os seus filhos. O que são essas coisas ocultas? Parágrafo 106 da página 63 do livro do Apocalipse. Olha o que é que o profeta diz. Olha o que ele diz assim, ó. O versículo 1, se refere no Apocalipse, capítulo 1, verso 1, está revelando Cristo, a revelação, ou a descoberta. Aí diz assim, ele foi uma aclamação, como a última era, como a última era e a vinda do Senhor estavam encobertas. Peraí, então Moisés estava falando disso aqui, que as coisas encobertas são para o Senhor. Essas coisas encobertas é o que, irmão Brana? A última era e a vinda. Então essa coisa encoberta que Moisés disse que é para Deus, estava referindo a última era e a vinda do Senhor? Como a última era e a vinda do Senhor estavam encobertas para os apóstolos, eles fizeram a pergunta, porém só um viveu
para ter a revelação. Aí o irmão Branham diz, ainda assim, ele não entendeu. Por que não entendeu? Porque tinha de se cumprir quando o 7º anjo estivesse na terra, irmão. Por isso que João não entendeu. Ele recebeu a revelação, mas não entendeu. O irmão Branham diz assim, ó. Como a última era e a vinda do Senhor estavam encoberta para os apóstolos, eles fizeram a pergunta, porém só um viveu para ter a revelação. Quem foi esse? Foi João. Aí o irmão Branham diz assim, ó. Ainda assim, ele não entendeu, porque a história ainda não estava feita. Quer dizer, ele estava na primeira era. Ainda faltava 6 eras para frente. Ainda faltava 2000 anos para se completar. Meu Deus. E agora, irmão? E agora? Será que isso que Moisés disse que é encoberto, esse mistério que só Deus sabe, não foi revelado? Foi, irmão, que é a última era e a vinda do Senhor. Meu Jesus. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. Isso é tremendo demais, irmão. Então, irmão. Então, o mistério de Deus que tanto Moisés falou lá no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, e Paulo profetizou, esse mistério de Deus, irmão, está falando exatamente da sua segunda vinda. E quando é que esse mistério ia se cumprir, irmão? Ele não vai se cumprir lá para frente. Porque muitos pastores da mensagem, muitos pregadores estão esperando Jesus vir nas nuvens ainda. Aí, então, olha, eu não sei, irmão. Tem pastor que diz que... Tem pastor que diz assim, ó. Os trovões foram revelados, foram abertos, o 7º selo, a era acabou. Mas ele está dizendo que ainda vai encontrar com Jesus nos ares. Irmão, isso se cumpriu com o 7º anjo. Ele, quando se encontrou com Cristo, literalmente nos ares, ele representou cada membro, cada eleito da noiva. É por isso que quando ele desce da 6ª dimensão, leia 5º selo, parágrafo 399 em diante, quando ele desce da 6ª dimensão, ele traz corpos. Quem são esses corpos? São os corpos teofânicos. De quem? Dos membros da noiva, que quando o 7º anjo se encontrou com Cristo nos ares, estava ali ele representando cada membro da noiva. Como é que eu posso dizer que o 7º selo foi aberto? Que o cordeiro saiu do trono? Que o último leito entrou? Que a era acabou? Mas eu estou esperando se encontrar com o Senhor nos ares? Então ele não se encontrou, ele não desceu. Quer dizer, o mistério não foi revelado e nem foi cumprido. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 10, onde a gente leu, que o mistério de Deus seria cumprido quando o 7º anjo, não como quando o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, mas quando o 7º, olha aqui que diz. Isso aqui é claro, irmão, como cristal, sabe? Isso aqui é o mar de vidro, semelhante a cristal que a noiva de Cristo recebeu nos últimos dias. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o artigo definido, o mistério de Deus. Então, o mistério de Deus, aí diz assim, ó, como anunciou os profetas seus servos. Então você veja, Moisés fala sobre esse mistério, mas não foi revelado para ele. João, na ilha de Patmos, trouxe até essa revelação, mas ele não entendeu, como diz o irmão Brana. Mas quando o 7º anjo estava na terra, esse mistério de Deus se cumpriu. E qual é o mistério de Deus, irmão Jailson? Vamos lá. Mensagem. Eu já li Apocalipse 10, Apocalipse capítulo 10, verso 7, né? Mensagem, a brecha entre a zero e selo. Pregado em 1963. A brecha. Parágrafo 41. Olha o que é que o irmão Brana diz. Isso aqui está com você, meu irmão. Você crê que você foi um eleito, que você captar a mensagem, você vai crer nisso. E quando os selos foram rompidos, e o mistério, o artigo definido, foi revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo. Olha aí, olha o mistério. Olha o mistério que estava encoberto na mente do Senhor, e Moisés disse que era só o Senhor que sabia. Agora foi revelado, foi cumprido. Além de ser revelado, ele desceu e cumpriu.
não vai cumprir. Ele não vai mais se encontrar com ninguém na nuvem, porque isso já aconteceu. Aí diz assim, ó, quando os selos foram rompidos e o mistério foi revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando os seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recorde, olha o cumprimento agora. Ele desce para se cumprir em quem? Agora recorde, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Está aí. Então, irmão, você que espera Jesus vir nas nuvens, sabe o que você vai se encontrar? Você vai se encontrar com Moisés e Elias quando as pragas estiver caindo na terra. Aí você vai dizer, mas cadê? Cadê ele não vinha nas nuvens? Ele veio e tu ficou para trás. Quando os selos foram rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recorde, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Assim como João estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o mensageiro veio nos seus dias. João sabia que ele o viria, porque era ele quem o introduziria. Aí você diz, irmão Jesus, você não crê no arrebatamento? Não, claro que eu creio no arrebatamento. Mas o arrebatamento não é para te levar para encontrar com ele nos ares, não. O arrebatamento é para tirar você dessa dimensão e levar para outra dimensão. Tirar dessa dimensão natural, dessa dimensão matéria, tempo e luz, e levar para a sétima dimensão. É para isso que vai acontecer o arrebatamento. Que você estiver esperando um arrebatamento para te encontrar com Jesus lá no ar, lá na esfera, lá em cima, pode tirar o teu cavalinho da chuva que ele vai morrer de tosse. Meu Deus, que coisa tremenda. Vamos continuar aqui na mensagem à brecha, parágrafo 70. Eu estou perto de terminar, irmão. Estou perto de terminar. Já está quase perto de terminar. Parágrafo 70 da mensagem à brecha. Olha o que o irmão Branham diz. Quando o sétimo selo é rompido, quer dizer, quando o sétimo selo é aberto, o mistério. Você veja que quando o irmão Branham fala do mistério, ele usa artigo definido. Quando ele fala um mistério, ele está falando sobre os mistérios que tinham dentro dos 7 selos. Porque o irmão Branham disse que dentro das 7 eras tinha 7 mistérios. Mas quando ele fala o mistério, ele está se referindo sobre a vinda. Quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nesses misteriosos selos são terminados. Olha, são terminados porque são cumpridos, são revelados. Até o dia que aquele selo é rompido, então é revelado o que está do lado de dentro dele. E o que está do lado de dentro dele, irmão? Na mensagem Almas em Prisão Agora, parágrafo 217, o irmão Branham diz, o sétimo selo traz quem? Traz Cristo outra vez à terra. É o conteúdo do sétimo selo. O conteúdo é o que está dentro da vasilha. E é Cristo, o mistério. E isso aconteceria quando o sétimo anjo estivesse na terra. Isso não vai acontecer. Isso já aconteceu. Hoje nós estamos sendo beneficiados com essas coisas. Meu Deus. Quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nesses misteriosos selos são terminados. Até o dia que aquele selo é rompido. Então é revelado o que está do lado de dentro dele. Louvado seja Deus. Olha aí, que coisa tremenda. Vamos aqui ler uma escritura, irmão. Eu quero ler a escritura para a gente encerrar nossa pequena palestra de hoje. Eu quero ler aqui Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Que o profeta usa essas escrituras para falar sobre o mistério de Deus. E veja que coisa tremenda. Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 3, diz assim: porque este Melquisedeque, que é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão,
quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo. E primeiramente, e por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio de dias e nem fins da vida, mas sendo feito semelhança ao Filho de Deus. Por que Melquisedeque se tornou semelhante ao Filho de Deus? O irmão Branham, na série Hebreus, ele diz que Melquisedeque não é Cristo, é o próprio Deus. Mas por que ele é semelhante ao Filho de Deus? Porque ele veio e habitou, se fez carne no seu Filho. E o seu Filho manifestou. O irmão Branham diz que Melquisedeque se tornou Cristo. Agora, veja aqui. O encontro, isso é Gênesis, que eu não estiver equivocado, capítulo 14, quando Abraão se encontra com Melquisedeque e Melquisedeque come pão e vinho com Abraão. E isso aqui, irmão, se repetiu novamente. Mensagem, mistério predestinado de sua vontade. O mistério predestinado de sua vontade ou adoção quarta parte. Parágrafo 41 ao 43, essa mensagem o profeta pregou em 63, em 1960. 1960. Mistério predestinado de sua vontade, parágrafo 41. Ele diz, preste atenção, irmão. Agora descobrimos o mistério de sua vontade. Isso aqui é Efésios 1:10. Agora você veja que Paulo falou, mas Paulo não disse o que era. Agora descobrimos o mistério de sua vontade. Aí ele diz assim, ó, a vinda. Tá vendo aí o mistério de sua vontade, o que é, irmão? É a vinda. E isso aconteceu. E você veja que o irmão Branham, no seu disse que isso está ali. E ele estava com expectativa para ver que alguém via isso. Mas felizmente, irmão Branham, poucos viram. E hoje a mesma coisa. Muito é falado sobre o sétimo selo, mas poucos é que vê. Eu sei, graças a Deus. Graças a Deus que eu sei que Cristo já veio nas nuvens. O sétimo anjo já nos representou lá no encontro que ele teve lá com ele nas nuvens. E agora só basta a gente sair daqui no rápido para ir para outra dimensão. Mas tem muitos que falam que o sétimo selo está aberto, não sei o que, mas está esperando ele vir nas nuvens ainda. Oxê, eu não entendo isso. Ele veio ou não veio? Porque o irmão Branham diz que quando ele vem, ele encontra aqui na terra quem? Billy Graham? Não. Oral Roberts? Não. Lutero? Não. Terry Osby? Não. Ele encontra o sétimo anjo. Ele encontra o William Marlon Branham. 777. Olha o que ele encontra. Ele encontra o Abraão do dia. HM, pai das nações. A mesma coisa que ele fez que aconteceu com Abraão lá em Gênesis capítulo 14, em Gênesis 17, repetiu-se novamente no nosso tempo. E quando eu digo no nosso tempo, foi lá atrás, quando o irmão Branham estava vivo. Agora, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, a vinda. Aí ele diz assim, deixe-me ler para vocês algo. Eu estava lendo agora, vamos voltar agora para o mistério de sua vontade. Vamos voltar a Hebreu, foi o que a gente leu aqui. Aqui só um minuto, no capítulo 7 de Hebreus, eu creio que é. Eu gostaria de ler para vocês algo que fará sentir muito bem quando pensamos nisso. Nós assentamos juntos em lugares celestiais. Irmão Branham disse que isso ia se sentir bem. Mas nós estamos vendo aí a maioria das pessoas não recebeu a revelação, irmão. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 42. Qual é o mistério agora? Ele foi uma pergunta. Qual é o mistério agora? Aqui é o mistério, observe isso, que é este companheiro que está fazendo, conhecendo o mistério de sua vontade, este Melquisedeque. Estou esperando em todos aqui, continue procurando na Bíblia, Hebreus capítulo 7, Paulo falando, o mesmo homem de Gálatas. Olha o 43. Quem era esse homem? Ele faz outra pergunta. Quem era esse homem? Quem era ele? Ele nunca teve pai, nunca teve mãe, ele nunca teve princípio, ou nunca terá um tempo, quando ele morrerá,
enquanto ele morrerá, ele encontrou Abraão vindo da matança do rei. O que estava ele fazendo? Ele desceu para apanhá-lo, Ló, seu irmão perdido, para trazer de volta. E ele matou os reis, os quais aqueles reis haviam matado. Eu creio que foram 10 ou 15 reis, o seu rei. Mas Abraão armou o seu servo e foram ambos. E ele separou à noite. Vê quando ele virá? A irmã Blanca faz uma pergunta. Vê quando ele virá? Durante a noite. Mateus capítulo 12, à meia-noite. Isso se cumpriu na abertura do 7º selo. Irmão, nós trabalhamos nas trevas agora. A única luz que temos é a luz do Evangelho. Mas ele se separou e apanhou e trouxe de volta, em seu caminho de volta, depois que a batalha havia terminado. O irmão Brana disse que na mensagem o Sonho 7 de 1960, que a vinda é uma batalha, é uma guerra, é uma luta. E muitas lutas, irmão, quem teve no nosso lugar foi o 7º anjo. Ele combateu todos esses reis denominacionais, esses gigantes intelectuais do seu dia. Meu Deus. Porque ele teve um encontro com Melquisedeque. O mistério de Deus, irmão. Isso já se cumpriu. Isso não vai se cumprir. Isso se cumpriu quando o 7º anjo estava aqui na terra pregando a sua mensagem. Tá bom, meu irmão? Que Deus nos ajude, irmão. E graças a Deus que hoje... irmão, isso quer dizer que eu achava que eu ia me encontrar nos ares. Não, irmão, você não vai se encontrar não, porque alguém já te representou. Você agora vai ser raptado para outra dimensão. Porque assim, nós já fomos representados nesse encontro nos ares. Tá bom? Então é isso aí, irmão. O mistério de Deus não é outra coisa senão a vinda de Cristo. A segunda vinda, a abertura do 7º selo. Ele veio e encontrou o 7º anjo aqui na terra quando ele veio. Ele trouxe julgamento, tanto para a besta da terra, como para a besta do mar. Ele trouxe um livrinho aberto para chamar o redimido, para reclamar a sua noiva, e casou com ela. E quando isso aconteceu a ressurreição dos irmãos das eras. Por que os irmãos das eras se ressuscitou? Para fazer o casamento, mas porque durante a era de Éfeso, até a Odisseia, eles eram noiva. A aliança estava na mão direita. Mas quando chegou em 63, teve de botar na mão esquerda, que agora era o casamento. E houve a ressurreição dos irmãos. Não vai mais haver ressurreição. Irmão, que você estiver esperando a ressurreição, a única ressurreição que está para o futuro é a segunda ressurreição, porque a primeira já aconteceu. Só basta ele aparecer e junto com nós, os vivos, seremos arrebatados para a 7ª dimensão, tá bom? Irmão, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. E, mais uma vez, eu peço para você que ajude o irmão Jailson. É a única forma que eu tenho. Eu não posso viajar porque eu tenho alguns problemas de saúde, então Deus me deu essa oportunidade para estar aqui. Eu não estou aqui, eu não quero tirar ninguém da sua igreja, eu não quero tirar ninguém do seu companheiro, eu quero ajudar você, eu quero trazer um esclarecimento, eu quero trazer aquilo que o profeta trouxe. Eu não estou aqui para revelar nada não, irmão, porque tudo já foi revelado. Eu estou apenas aqui repetindo aquilo que o 7º anjo recebeu de Jesus Cristo em 63, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço para todos vocês, e se Deus permitir, quarta-feira nós estamos de volta aqui, certo? Para mais um vídeo. Mas segunda-feira, às 7 horas da noite, no canal O Alarido do Rei, eu estarei junto mais uma vez lá com o pastor Robson. Vamos falar sobre o 7º anjo de Apocalipse 11:15. Quem é aquele anjo? Uns dizem que é o irmão Brana, outros dizem que é Caco Felipe, outros dizem que é William Souto de Santiago, outros dizem que é João, outros dizem que é Mané. E aí? Quem é aquele anjo? Segunda-feira, 7 da noite, no canal do Alarido do Rei, tá bom? Se Deus permitir, nós estamos de volta aqui no nosso canal, quarta-feira, tá bom, irmão? Shalom para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.